Hora de conversar com Dora Kramer. A Dora falava mais cedo aqui que ontem, assistindo a CPI da Covid, acompanhando o depoimento do reverendo, em determinado momento me deu a impressão que o Chico Anísio renasceu e criou um personagem para participar da CPI, porque não era possível. Era um negócio tão caricato, Tintones, sei lá, era um negócio tão caricato que parecia personagem de um filme ruim. O que você achou do depoimento do reverendo ontem à CPI, Dora? Bom dia. Bom dia, Megali, Carla, Ellen, bom dia a todos. O que é Tintones? Você não lembra do Tintones, Dora, o personagem do Chico Anísio? Que era um Não. reverendo, o dono de uma seita ali, o nome fazia alusão ao Jim Jones, né? Que é coisa muito séria, aquele pastor lá dos Eu Estados entendi. Unidos. Tim Jones, tá? A música era Tintones, Glória Tintones. Procure no YouTube aí que tem. Mas e aí, Dora? E o nosso reverendo Tintones do século XXI? Olha ele aí, ó. Olha lá. Tá. Olha o naipe. Lembrei. Olha só, tem duas maneiras de ver. Claro que tem o lado burlesco, é uma coisa assim, impressionante. Eu comecei a ver aquilo e disse assim, bom, esse senhor, ele é burro ou ele é cínico, né? Aí depois, ao longo do depoimento, você vê que é uma junção das duas coisas. Mas tem esse lado burlesco, mas tem um outro lado, e por esse lado a gente poderia até interpretar que não serviu de nada para as investigações, aquele depoimento de ontem, mas, por outro, para mim serviu para mostrar que se havia alguma dúvida, né, no que estava transformado ali o Ministério da Saúde. Era um antro ou era uma bagunça? Aí eu cheguei à conclusão, esse depoimento me mostrou que é um antro bagunçado. É uma junção. É uma zona. Essa zona tá uma zona, gente. Que isso? É tipo isso, né, Dora? Pois é, mas o grave é que há dolo, há ilícito envolvido na bagunça. Não é uma baguncinha, né, assim por nada. É alguma coisa que tem uma configuração ali. Claro que ele não esclareceu, mas ele deixou muitas pistas, caminhos abertos para a gente ver que, obviamente, ele estava protegendo alguém. Se estava protegendo alguém, há alguém a ser protegido de alguma coisa, né, de alguma acusação, porque não é possível. Como é que aquela pessoa se materializou no Ministério da Saúde, sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma credencial, para negociar vacinas, 400 milhões de doses da AstraZeneca, em nome do governo. Então, acho que serviu para isso, né? Tudo serve. Ali ficou claro, você não obtém nenhuma prova, mas você obtém um indício e uma ambiência, não é? Em que fica claro que a CPI não está inventando, a CPI não está entrando no modo implicância, quando levanta suspeições sobre o que aconteceu no Ministério da Saúde em relação por hora, pelo menos em relação às vacinas. E é lamentável, deve ser muito constrangedor para o corpo do Ministério da Saúde, que é um ambiente de excelência e essa excelência já teve oportunidade de ser percebida pelo público em outras gestões, não obstante todas as dificuldades da saúde pública. Mas você tem ali atitudes em governos anteriores que até tiveram vários problemas de corrupção e tal. O Ministério, uma condução como essa no Ministério da Saúde nunca se viu. E eu acho que o depoimento desse senhor, e sério, eu me recuso a chamar de reverendo. Acho que reverendo é alguma coisa assim, reverencial, né? Não vou chamar. E o senador Randolfo Rodrigues deixou isso muito claro quando desvendou ali uma das comendas desse Hamilton Gomes, que ele recebeu de uma entidade, o título de embaixador, de uma entidade que era comandada pelo reverendo Moon, que era para quem não lembra, era um pastor, sei lá o quê, um religioso, que foi envolvido em vários crimes, chegou a ser preso, acusado de evasão de divisas nos Estados Unidos. Então, uma picaretagem, né?
eu não ouso chamar esse senhor que depois ontem de picareta, porque eu acho muito forte, mas foi essa a expressão que foi usada, não ali, mas nos bastidores, não só pelos senadores, como também por diversas lideranças de denominações religiosas que dizem não conhecer esse senhor e não reconhecem nele nenhuma credencial religiosa para falar em nome das entidades que ele diz representar. O Dora, deixa eu te fazer uma daquelas perguntas às quais a gente sabe a resposta, mas eu quero que a comentarista comente. O campo que se armou nessa pandemia é perfeito para a corrupção. Não há nada mais perfeito do que um item escasso, que só pode ser comercializado pelo poder público, sem a necessidade de você abrir uma licitação, porque é uma compra emergencial. Então, para quem está mal intencionado, é um gramado perfeito. É como aqueles campos lá da Champions League, né? Ali a bola rola, que é uma beleza. Havendo um governo republicano, respeitador das leis e do Estado democrático de direito, não acontece nada. Mas num governo em que o líder supremo é alguém que é conhecido por embolsar dinheiro de auxílio moradia, de abastecimento de carro e tudo isso é fato conhecido, cercado de gente muitas vezes incompetente e muitas vezes não tão bem intencionada, a gente tem o campo perfeito para que a baderna aconteça. A pergunta é, por que que... Aí a pergunta é muito fácil de ser respondida. Por que que a gente dava banana para grandes empresas que têm aqueles esquemas de controle, de corrupção, de compliance, e abria os braços e tratava como majestade com tapete vermelho qualquer ser esquisito, o rei da praça de alimentação, o reverendo tal, que aparecesse como atravessador de vacina, Dora? Justamente porque nessas empresas que têm essas estruturas de compliance, né, que tem esse conceito, não fica muito difícil, talvez impossível, você transitar nesse setor. E no outro setor, paralelo, onde vigora a bagunça, onde vigora a terra sem lei, é aí que viceja, que dá para você semear, né, o campo aí da corrupção, do aproveitamento. Então, tudo isso nos leva de novo à questão inicial. O quanto era necessária a CPI, esse tipo de investigação pública, porque por mais que se fizesse, mas também as outras instâncias, o Ministério Público não estava atuando, ainda que estivesse, e havia, sim, há ainda investigações pontuais da Polícia Federal e tal, isso não tem o condão que tem uma CPI, que é um ambiente, é um instrumento político, de incluir a população nesse tipo de apuração, de expor os fatos como expõe uma comissão parlamentar de inquérito. Portanto, um grande acerto de quem propôs essa CPI, um grande acerto do Supremo Tribunal Federal ao determinar a abertura da CPI e um grande equívoco do presidente do Senado ao retardar essa abertura e ter sido obrigado a fazer isso pelo Supremo Tribunal Federal. Dora Kramer volta amanhã nesse mesmo horário conversando com a gente. Um beijo, Dora.